Embora a gente, quando fale de tecnologia, a gente imagina sempre a tecnologia da informação, tecnologia, de uma maneira mais ampla, é um conjunto de conhecimentos, ferramentas e técnicas que visam resolver problemas e melhorar a vida das pessoas. Nessa visão, temos dois conjuntos nessa análise que eu vou apresentar para vocês. A primeira são as tecnologias da administração. Para a gente identificar o cidadão como centro, como a razão de existir de uma organização pública, a gente abre na administração a técnica do processo administrativo, que é planejar, organizar, gerir e controlar os resultados. Dessa forma, a gente tem uma cadência organizada entre a nossa visão de futuro esperada, o momento presente e o caminho que eu tenho que percorrer junto com a minha equipe para poder levar a êxito essa visão de futuro alternativa, melhorada. No caso da tecnologia da informação e comunicação, também é um conjunto de benefícios que veio sendo acrescido para a nossa sociedade ao longo do tempo, mas que ela auxilia outras tecnologias. Então, na tecnologia de comunicação e informação, no caso de dados, de informações, a gente percebe que antes o repositório era o papel, mas não era importante o papel, mas o dado que estava em cima do papel, a informação que estava em cima do papel. E quando a gente vai para o repositório digital, a gente tem uma outra dinâmica, mas a necessidade de repositório é o mesmo, seja ele de papel ou de digital. O que ocorre é que a perspectiva que o repositório digital dá para a gente de cruzar as informações é muito grande, muito ampla. Por exemplo, antes nós tínhamos na Receita Federal a malha fina, que através das declarações em papéis fazia uma seleção de algumas declarações com os valores significativos para poder pegar possíveis desvios. Hoje, com a tecnologia da informação, não existe mais malha fina porque tudo passa nos algoritmos e na regra de negócio do meio digital. O que a gente tem que entender também é que atrás dessa evolução tecnológica sempre tem uma necessidade humana a ser satisfeita. Lá atrás, a necessidade de comunicação era satisfeita através de uma carta, ou de jornal, ou depois, encurtando o tempo, o telégrafo, depois que as tecnologias digitais surgiram, o e-mail, até automatizar através de mensagens instantâneas, a comunicação entre uma organização e uma pessoa, ou entre uma pessoa e outra, em qualquer lugar do planeta. Mas a necessidade humana sempre foi a comunicação, a informação, a troca de informação entre essas pessoas. Da mesma forma, a evolução do transporte. Antes, nós tínhamos transporte, né, a pé ou por animais, cavalo, depois trens e ônibus, carros, e hoje a gente chega onde uma tecnologia da informação consegue identificar quem precisa do transporte, quem precisa da mobilidade, de sair de um lugar e ir para o outro, de uma forma muito mais dinâmica, ligando quem tem o transporte para levar a pessoa para a mobilidade e quem precisa disso, dessa necessidade humana a ser atendida. Uma outra forma também que as tecnologias da informação permitiram satisfazer a mesma necessidade humana, através de uma outra forma, através de outra tecnologia, foi o entretenimento. Antes, nós tínhamos os VHS, depois o DVD, a gente tinha que ir até a loja, a locadora, para poder comprar ou alugar e se entreter através de um filme, de um documentário ou de uma série. Depois, com a tecnologia e com o advento da internet, a gente consegue também ter o mesmo entretenimento dentro da nossa casa através de uma plataforma de streaming. Então, a necessidade humana é a mesma, de entreter. Como ela está sendo satisfeita hoje, com a tecnologia atual, é que foi a diferença. Uma outra evolução que as tecnologias permitiram, quando soma a tecnologia de administração com a tecnologia da informação, é a evolução, principalmente no setor público, do processo administrativo que sai do papel
mas que tem uma sequência lógica e tem um protocolo a ser seguido, tem um roteiro a ser analisado e respeitado, por um degrau acima, que é a gestão eletrônica de documentos, que é uma forma digital de fazer a gestão desse repositório, dessas informações, e a inteligência, que seria o ápice da escada, que é o processo digital, onde um serviço digital consegue trazer o roteiro, o caminho em que era antes seguido de maneira tácita pelos servidores públicos na realização e nos carimbos de um processo físico, através de uma sequência lógica dentro de um processo digital, garantindo não só o resultado esperado, mas no menor tempo possível, aumentando a eficiência da administração pública. Quando a gente fala das realizações e de uma organização pública, a gente tem que voltar um pouco atrás e identificar qual é a missão institucional, qual é o propósito da administração pública. Quando a gente identifica de forma clara esse propósito, permite a gente definir um plano mais ajustado para aquelas necessidades da sociedade a qual a organização pública serve e, consequentemente, organizar os recursos, organizar as equipes, para que na gestão do plano e a execução desse plano pelas lideranças e equipes, a gente consiga o melhor resultado. Entender que existe a razão de existir da empresa, da iniciativa privada, e a razão de existir de uma organização pública. Embora as técnicas administrativas e a tecnologia da informação possam servir a ambas, deixar de forma clara o propósito, é possível a gente chegar nos objetivos e entregar as missões em ambas as situações. No caso da iniciativa privada, o indicador que mostra o seu sucesso é um indicador interno, está dentro da organização. Então a gente tem que reduzir o custo, diminuindo ao máximo o prazo de entrega, garantindo a qualidade estabelecida, e aumentar o faturamento pelo outro lado, para poder manter crescente a margem de lucro, que é onde sustenta essa empresa ao longo do tempo no mercado. Na administração pública, o indicador, embora tenha indicador interno de andamento da máquina pública, a gente tem que entender que o indicador é externo, porque, de certa forma, a missão da administração pública é prover bens e serviços para desenvolver o potencial dos seus cidadãos da melhor maneira possível, para que no desenvolvimento social também se tenha o desenvolvimento econômico dessa comunidade. Para a gente deixar um pouco mais claro, para a empresa existe o cliente consumidor, para que se chegue no objetivo da empresa de garantir os lucros e a perpetuação ao longo do tempo. No caso da administração pública, a gente tem o cidadão usuário. É um outro tipo de relação, porque a organização pública depende de entregar e aprimorar a vida dos cidadãos para poder cumprir a sua missão institucional com êxito. Alguns indicadores internos que a gente pode encontrar na administração pública estão vinculados, por exemplo, à lei de responsabilidade fiscal, como o percentual de tributos a serem no município gastos, né, e alocados na educação, que é 25%, ou na saúde, que é 15%. Então, tudo que for igual a superior a isso está dentro da legislação. Só que para a entrega de uma política pública, seja da educação, seja da saúde, o indicador que muda a vida do cidadão, ele é externo. Ele está tanto no aprimoramento da cognição da criança, no caso da educação municipal, em ler, reter o conhecimento, gerar uma reflexão e conseguir passar isso para frente através de uma prova, de um texto, ou estabelecer e criar uma fórmula matemática para uma sentença, quanto no caso da saúde, o indicador está na manutenção, no caso da atenção primária, né, está na manutenção da saúde. Quer saber se o protocolo de saúde da mulher foi analisado anualmente na íntegra e garantiu a manutenção, garantiu a promoção da saúde da mulher naquele município específico
naquela UBS na qual ela frequenta. Para explicar melhor como eu enxergo a inovação na administração pública, é necessário distinguir o que é inovação e o que é reforma. Na administração pública, a gente tem, quando vem de cima para baixo as alterações, a chamada reforma. A reforma administrativa, os vários tipos de reforma. Mas, quando a gente fala em inovação, a gente trabalha uma realização, uma perspectiva de baixo para cima, de pessoas para pessoas, lá na ponta da entrega da política pública, para cima, para as outras organizações, sejam municipais, estaduais ou federais. É na inovação, lá na ponta, que se identifica aquela necessidade humana a ser satisfeita, seja o aprimoramento da cognição na educação, seja a manutenção da saúde, a recuperação da saúde ou a proteção da saúde, que é o caso das nossas vigilâncias. E é possível mudar qualitativamente e depois quantitativamente, com as tecnologias da informação, a realidade do impacto das políticas públicas na sociedade. Quando unimos os esforços das inteligências de tecnologia de administração, como clareza no propósito, no planejamento e modelagem de processo, e com a inteligência de tecnologia da informação, como a criação de um serviço digital e a disponibilidade desse serviço através de um aplicativo no telefone de cada cidadão que precisa desse serviço, a gente tem a perspectiva não só de inovar no processo e no resultado dentro de uma organização pública, mas também de escalonar esse resultado para um grande número de pessoas, impactando de forma ampla a vida de toda uma sociedade. Se ampliarmos o foco no cidadão, para enxergarmos que tem cidadão servidor e também cidadão usuário dos serviços públicos, a gente vai constatar que um processo digital modelado e disponível para o servidor auxilia não só os resultados do serviço público para quem está numa rotina de serviços que está migrando do papel, do analógico para o digital, mas também os resultados que se esperam melhores a cada dia por parte da sociedade. Dessa forma, a inovação num serviço digital dentro de uma organização pública permite não só melhorar a rotina de trabalho para os cidadãos servidores, melhorar também os resultados para os cidadãos usuários, como aprimora a própria democracia, ampliando a igualdade de oportunidade, a liberdade de pensamento e a justiça social.